Olá pessoal, vamos às análises da última rodada do grupo F, grupo que tem a Croácia na liderança com 4 pontos e 3 gols de saldo, Marrocos com 4 pontos e 2 gols de saldo, a Bélgica com 3 pontos e menos 1 de saldo e o Canadá eliminado. As partidas que ocorrem às 12 horas da manhã, mais conhecido como meio-dia, são Marrocos e Canadá, Croácia e Bélgica. O que esperar dessas partidas? Vamos primeiro analisar Marrocos e Canadá. Acredito que o Canadá venha da mesma maneira que veio contra a Croácia e contra a Bélgica. Time ofensivo, um time incisivo, um time que busca atacar, que busca ter a posse de bola, vai para cima de Marrocos, mesmo eliminado. Acredito num Canadá eliminado, mas não em um Canadá desmotivado. Ao mesmo tempo que o Canadá consegue fazer essa pressão ofensiva, lá atrás o Canadá é uma seleção muito desorganizada. Perdeu os 2 primeiros jogos por isso, tá? E acredito que isso vai sobrar muito espaço para o Marrocos, que é uma seleção que gosta de jogar na defensiva, gosta de jogar reativamente, gosta de jogar na sua força física e nos contra-ataques dos bons jogadores que tem, como Ziyech e Boufal. Então acredito que seja um jogo para isso. O Canadá impondo o jogo, o Marrocos sendo muito perigoso nos contra-ataques. Temos odds aí de 2,12 para o Marrocos e 4,1 para o Canadá. Nenhuma dessas odds me leva a querer fazer um back, tá? O Marrocos não é um time que mostre claramente o seu back, a não ser que jogue diferente amanhã, o que acho difícil, porque o Marrocos entra praticamente classificado, tá? O Marrocos pode até perder o jogo e continuar classificado. A única chance do Marrocos ser desclassificado é o Marrocos perder a partida, tá? E a Bélgica ganhar da Croácia por 1 ou 2 gols de diferença. Dessa maneira, o Marrocos pode cair. Caso contrário, se o Marrocos perder por uma vitória simples, o Marrocos ainda se classificaria. Então, imagine um time que já jogou fechado quando não tinha essa condição de muita proximidade da classificação, que seria uma classificação muito comemorada. Imagine o Marrocos amanhã. Então, não vejo ele dando uma liberdade para a gente ter um back Marrocos. Talvez um lei Marrocos ou mesmo um lei Canadá, tá? Eu vou olhando aqui para esse jogo, a princípio, para lei em algumas das duas seleções e esperar o que vem desse jogo, que não conseguimos ainda avaliar. O Canadá pode chegar desmotivado? Pode. O Marrocos pode querer chegar jogando tudo e acabar com o Canadá? Pode. Acho tudo isso muito difícil. É jogo para se observar e para saber os cenários. O cenário que eu mais espero é Canadá atacando, Marrocos contra-atacando, Marrocos se defendendo com muita força e o Canadá com uma desorganização defensiva que já foi vista nas 2 primeiras partidas. O que esperar de Croácia e Bélgica? A Bélgica vem decepcionando muito, fez uma partida muito fraca contra o Canadá e achou um gol, fez uma partida horrorosa contra Marrocos e achou 2 gols na rede dela, tá? Numa atuação muito boa de Marrocos. E promete-se, o Roberto Martins promete o Lukaku em campo amanhã. Quem assistiu o jogo contra Marrocos viu o Lukaku entrando nos últimos 10 minutos sem nenhuma condição de Lukaku, tá? Então, isso me deixa preocupado com a condição do Lukaku. Se o Lukaku entra em campo em condições totais, ou pelo menos 70% para cima de jogar o futebol que o Lukaku joga, a Croácia vai ter um jogo muito difícil, tá? E aí a Bélgica pode renascer de uma situação também muito difícil. É por isso que eu falo, é assistir o jogo e esperar essa condição do Lukaku e como vai vir essa seleção belga. Como a Croácia passou pelos 2 primeiros jogos, enfrentou um Marrocos muito forte fisicamente e defensivamente, buscou o gol, não se atrapalhou atrás, conseguiu manter um sistema defensivo forte, segurou os contra-ataques de Marrocos e foi mais perigosa que Marrocos, merecendo vencer e não venceu. Contra o Canadá, toma um gol a 1 minuto, mantém-se tranquila aparentemente e consegue uma virada naturalmente para terminar em uma goleada de 4-1. Então me parece um time muito organizado, me parece um Luka Modric jogando muito, então acho que vai ser um jogo muito difícil para a Bélgica. As odds que nós temos aqui, hoje a Croácia com uma odd de 2,82, a Bélgica com 2,78. O mercado mostra para a gente o equilíbrio
que teremos nessa partida entre essas duas seleções, tá? Aqui também abrindo para mim possibilidades muito grandes aí de termos um lei para um lado ou para o outro lado, tá? Apesar de, na minha opinião, esse lei ter momentos que nós não vamos conseguir, porque eu acredito que esse jogo possa ter momentos de domínio da Bélgica intercalando com momentos de domínio com a Croácia. Então, qualquer lei que for feito nessa partida tem que ser uma lei muito cuidadoso, tá? E assim, devemos esperar a partida começar para analisar quem vai ser essa Bélgica, quem vai ser essa Croácia. Podemos ter uma Bélgica desarrumada e desesperada e uma Croácia capaz de matar o jogo. Podemos ter uma Bélgica muito forte que pressione a Croácia e a Croácia não consiga sair. Então devemos entender para essas duas partidas quais os cenários possíveis e tentar identificar um desses cenários. Cravar aqui quem vai sair classificado dessa rodada, fica fácil cravar que Marrocos vai sair classificado. A odd para classificação de Marrocos na Betfair está em 1,11, tá? Mas mesmo assim, tomar cuidado que pode ser que Marrocos ainda caia fora. Depende de como vai entrar na partida. Então, são dois jogos para trade, são dois jogos para observação, são dois jogos para se ter muito cuidado, tá? Acho que desse grupo é isso. Esperar, aguardar, ter paciência para fazer qualquer coisa no trade. Acho que é isso desse grupo. Amanhã a gente volta logo depois dos jogos para fazer a análise do que eu fiz no trade ou do que eu não fiz no trade, tá? E mostrar mais dois classificados. É isso, pessoal. Um bom descanso hoje, um bom dia de trade amanhã e a Copa continua fechando as suas oitavas de final. Um grande abraço.